Tarô! Tarô, mãos à obra! Oi, eu sou o Dito, esse é o Abaco da Vida e neste vídeo vamos falar sobre Oxóssi. No Abaco da Vida ele é relacionado com o Rei de Ouros. É o período do ano que vai de 11 de agosto até 11 de setembro e ele então vai ter os signos de Leão e de Virgem. Antes da gente começar a falar sobre essa simbologia e como que Oxóssi tem a ver com o nosso Rei de Ouros aqui no Abaco da Vida, eu quero fazer um pequeno disclaimer aqui, que seria o quê? O Abaco da Vida ele segue essa roda do ano, que é essa figura que vocês estão vendo aí do lado. Essa roda do ano aí, ela segue a estrela Caldeus, a estrela dos magos. Ela é a roda do ano que muitos estudiosos, magos lá do século XX estudaram, inclusive a Aleister Crowley. Ela é a roda do ano da Golden Dawn. Aqui no Brasil, muitos magos também, que eu admiro muito, utilizam ela. E aqui para o nosso Abaco da Vida, é ela que nos interessa também, é nela que a gente se baseia. Só que aí você deve estar se perguntando, bom, de 11 de agosto até 11 de setembro não tem nada a ver com Oxóssi, já que a gente comemora o dia do Oxóssi lá no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Sim, não é este período que estamos falando aqui, não estamos falando da data comemorativa de Oxóssi, estamos falando do arquétipo de provedor que ele é o mesmo arquétipo do Rei de Ouros. Então a gente traz a ideia aqui do Oxóssi, mas não na data comemorativa dele, e sim do arquétipo dele, né? O que ele representa a caça, o caçador, o mantimento, a sustentação, não é? Porque é isso que o Oxóssi faz quando ele caça, ele traz o sustento da família, ele traz o sustento, né? A caça é ali a carne, o pão nosso de cada dia. Então é nesse sentido que a gente traz ele aqui como o Rei de Ouros e não a sua data comemorativa. Dito isso, a gente pode seguir aqui e falar mais sobre a nossa simbologia, o que a gente trouxe no Oxóssi, o que a gente trouxe no Rei de Ouros. E a gente pode começar falando, por exemplo, do seu arco. O arco do Oxóssi é o seu principal símbolo, é o símbolo da sua caça, né? do seu poder de caçar, que ele se diz que é o caçador de uma flecha só, porque ele é silencioso, ele é astuto, ele sabe fazer esse tipo de empreendimento, né? Ele pega a sua flecha e vai atrás da sua caça e ele consegue numa flechada só garantir ali então aquela presa. E assim também no nosso Rei de Ouros, que o nosso Rei de Ouros ele é tratado como aquele rei silencioso, aquele rei calmo, tranquilo, que faz as coisas pausadamente, lentamente, mas que é vigoroso, forte, assim como Oxóssi. Esse arco também representa ômega, lá no alfabeto grego. Ela é a última letra do alfabeto grego. E bom, apesar de seguirmos aqui a estrela Caldeus e esta roda do ano, que dispõe as cartas do tarô conforme o ano, vai colocando então cada período do ano as cartas do tarô e as cartas da corte, etc., como a gente já vem fazendo aqui no Abaco da Vida desde o início do canal. Apesar disso, o Abaco da Vida, quando foi criado lá na matriz, ele não seguia essa ordem, ele seguia a ordem normal do tarô, que são os arcanos maiores, depois os naipes. E os naipes têm aquela cronologia, né? Primeiro vem o paus, dando a espiritualidade, depois vem as copas, dando as formas, né? As criações, os sentimentos, depois vem a mentalidade das espadas e, por fim, vem a concretização, que é o naipe de ouros. Então, quando a gente pega um baralho de tarô pela primeira vez, normalmente se vem nessa ordem, os arcanos maiores, depois o naipe de paus, depois o naipe de copas, depois o naipe de espadas e depois o naipe de ouros. Foi assim também na criação da Matriz Existe, que é o nosso poema que deu origem ao Abaco da Vida. Então, o nosso Rei de Ouros fecha o baralho, assim como ômega fecha o alfabeto grego. Então, o Oxóssi ele vem dando finalização para o baralho do tarô. Ele é o grande finalizador ali. E ele vem dizendo o quê? A frase correspondente ao Oxóssi no Abaco da Vida, na Matriz Existe, ao Rei de Ouros, é: a obra dobra a ato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua obra, quer dizer que qualquer obra, ela só é realizada a partir dos atos. Ela vai ser dobrada a partir do momento que você realizá-la, a partir do momento que você se mover para fazê-la. Então, ele vem dizendo isso tudo, lá no final, como a grande última carta do tarô, fechando o tarô, ele vem dizendo que, não adianta você passar por todos estes períodos, não adianta você passar por todos estes arcanos, por todos estes segredos, se você não fizer, se você não realizar, se você não pôr as mãos à massa, né? Para você não pôr as mãos à obra. Bom, essa ideia de pôr as mãos à obra, de pôr as mãos à massa, também vai estar lá na nossa Imperatriz, que a gente viu lá no primeiro vídeo do canal. A Imperatriz, ela também lá no verso da Matriz Existe vai falar sobre essa dobra da obra, porque a Imperatriz, ela é a grande nutriz do tarô, né? E ela é regida pelo
planeta Vênus, que é verde, a mesma cor aqui do nosso naipe de Ouros, que é verde também. A Imperatriz também vai ter muito a ver aqui com o nosso Rei de Ouros, com o nosso Oxóssi, porque a Imperatriz, ela tá falando sobre aquela energia emprestada, né, que a gente devolve para o mundo, e aí quando a gente nasce, a gente pega a energia, né, o fluido da energia do mundo, a energia astral, digamos assim, e quando a gente morre, a gente devolve ela para o mundo, e ficam o quê? Ficam as caveiras, que aí simbolizam todo o nosso naipe de Ouros. Por isso que o Oxóssi no nosso naipe aí, na nossa carta aí, é representado por uma caveira. A gente já viu que o Baluaê também é representado por caveira, ele tá lá dançando, né, foi um dos primeiros vídeos do canal. Então, nesse sentido, as cartas verdes do tarô, elas são para simbolizar a Terra. E aí eu acho contraintuitivo, por exemplo, a gente associar o naipe de Terra, né, o naipe de Ouros, lá no chakra Muladhara, que é o chakra raiz. Por quê? A gente já vem falando aqui no canal também que os chakras estão relacionados com as cartas do tarô, a partir das suas cores e as posições que ela tem lá na árvore da vida, né, na Cabala. Então, o Muladhara, que é o chakra raiz, ele normalmente, via de regra, nos estudos clássicos, nas escolas clássicas, são associados ao naipe de Ouros. Então, esse rei que a gente está falando agora, o Oxóssi, ele estaria ligado ao chakra raiz, que é o Muladhara, o primeiro chakra que deixa a gente atento. A gente falou muito dele no último vídeo aqui do canal também, se você quiser dar uma olhada. Mas acho que vale a pena a gente só dar uma pincelada. É o chakra que te deixa atento, ligado aos instintos primitivos de sobrevivência, né? É o chakra ali, o primeiro de todos, é o que te mantém de pé, te mantém vivo. Então, o naipe de Ouros, normalmente, nas escolas clássicas, são associadas a ele. Só que na minha concepção, quando eu estava criando o ábaco da vida, quando eu estava criando as cartas, quando eu estava colorindo as cartas com as cores, né, eu não fiz essa associação. Para mim, é muito mais simbólico a gente colocar o vermelho com vermelho, que é o fogo, que é a árvore da vida, que é a árvore que cresce, que se enraiza e vai indo pro céu. A gente está falando disso muito nesse período do ano, porque a gente está sendo regido aqui por Leão, né? A maior parte do tempo. Agora acabou, a gente está em Virgem, mas essa parte aqui do ano foi Leão. Então a gente está falando dessa árvore que enraiza e sobe, porque ela é Paus, né? A gente está falando das principais cartas de Paus. Então eu acho que o Muladhara, ele tem que ter essa energia do fogo, que enraiza e sobe, né? Vai alcançando seu espaço até chegar no céu, que é a espiritualidade. Então, quando a gente firma a nossa raiz, o naipe de pausa criou as raízes para a nossa árvore subir, é ali que está o equilíbrio, é ali que está a força primitiva, e não no verde, porque o verde é lá no coração, a gente falou do eremita. Então, o verde aqui do Oxóssi, ele tem que estar ligado ao coração, que é o bombeamento de tudo, é o centro de tudo aqui, ele faz a ligação dos chakras de cima e os de baixo, porque você já caminhou aqui, você já acendeu sua espiritualidade, você já se conheceu, agora você está aqui passando ao próximo, o seu amor, né? Porque o coração, ele fala do amor nos chakras, ele fala também da existência como um ser em comunhão com os outros. E o Oxóssi, ele está em comunhão com a natureza, ele está em comunhão com a floresta, ele é o rei das matas. Então, ele, apesar de ser o grande caçador que vai lá e dá a flechada, ele consegue aquela caça para ele está fazendo isso porque ele quer se prover e prover a regularização daquelas pessoas ali que estão sob a sua égide, né? No caso do Rei de Ouros, o pai de família. No caso do Oxóssi aqui, o grande mantedor da família, né? A sustentação que a gente tem, o pão nosso de cada dia. Então ele está fazendo isso em comunhão com a natureza. Ele faz isso com amor, com compaixão com o próximo, né? Com a família dele, com aquela aglomeração que está ali em volta dele. Ele não faz isso da flechada de ódio, de braveza, de raiva. Ele até pode ter essa postura em algum momento, quando ele estiver desequilibrado, etc. Quando ele não estiver amando, o coração dele não estiver ali equilibrado, né, o chakra cardíaco. Ele pode até ter essas atitudes, porque ele é forte para isso, ele é muito forte, ele é o rei, né, afinal de contas. Ele é musculoso, né, ele tem essa forma viril, mas ele normalmente ele não está fazendo nesse ponto, porque a gente preza o quê? Pelo equilíbrio e não pelo desequilíbrio. Então essa cor verde, me parece que o naipe de Ouros tem muito mais a ver com este coração. Depois que os primeiros naipes se formam, né, depois que as águas se formam, que o fogo se forma, que o ar se forma, só depois a gente tem literalmente a concretização, a materialização. E essa materialização então é verde como a terra.
faz a ligação então com o chakra cardíaco no ábaco da vida, mas fazendo a ressalva de que nas escolas clássicas, quem está fazendo essa ligação aqui, o Oxóssi estaria fazendo ligação com o primeiro dos chakras, né? A sustentação lá, os instintos primitivos. Seguindo aqui na nossa simbologia da nossa carta, a gente vê que ela também é uma carta escura. A exemplo do nosso Ás de Copas, ela está muito perto ainda lá de Keter, né? Do Ain Suf, na nossa árvore da vida, que são aquelas camadas superiores, acima de Keter ali, acima do número 1, que são as camadas que nós não conhecemos. Então, se a gente não tem uma ideia precisa do que são aquelas coisas, elas são nebulosas, elas são mais fechadas, mais escuras. Então, tanto os ases, tanto os reis, quanto as rainhas no ábaco da vida, eles vão ter essas cores um pouco mais fechadas, com algumas exceções, dependendo ali dos significados e dos próprios desenhos. Mas a ideia de trazer uma coisa mais escura é nesse sentido. Então, o Oxóssi, o rei de ouros no nosso ábaco da vida, ele está na floresta à noite, ele está na floresta escura ali, porque ele domina aquele território mesmo na noite escura, porque ele meio que age ali, porque ele conhece as coisas, né? Ele age ali por instinto também, mas ele age ali por sabedoria do território, da ancestralidade dele. Ele nasce na floresta, ele está na floresta, a floresta é como se fosse ali uma parte dele, ele tem conhecimento daquilo. Então, seja dia, seja noite, ele vai ter essa destreza de caminhar por ela. E ela tá escura ali justamente porque a gente está falando desses graus acima ali de Keter, né? Que é a proximidade com o espaço, né? Digamos assim, olhando daqui debaixo da Terra, nós como meros mortais, olhamos para cima e vemos o espaço sideral todo preto, todo escuro, todo... A gente não sabe o que tem lá, não é isso? A gente só vê os pontinhos das estrelas. É mais ou menos nesse sentido, por isso que ele tem essa cor um pouco mais escura. A floresta está à noite. E além disso, no ábaco da vida, como em outros baralhos do tarô, as cartas da corte são representantes então da realeza. Eles precisam representar isso de alguma forma. Normalmente se utiliza coroas para fazer isso. E a maioria das cartas também do ábaco da vida são então a realeza com coroas, literalmente. A gente acabou de ver a princesa de paus e ela tá com uma coroa na cabeça. A gente viu o Obaloaê, ele também tá com a coroa na cabeça. No caso aqui do Oxóssi, eu achei mais simbólico a gente trazer o chapéu dele. O chapéu do Oxóssi, ele é muito simbólico nas giras de Umbanda, ele é muito simbólico no Candomblé. Então eu quis trazer o chapéu aqui no sentido de que é este o chapéu que coroa o Oxóssi, né? É um chapéu coroa ao mesmo tempo, entende? Esse chapéu do Oxóssi é a ligação com o divino. A gente vê na Umbanda várias entidades utilizam chapéu também, porque ali é o chakra coronário, né? A gente está falando do chakra que faz a ligação com os outros mundos, né? A ligação com o mundo espiritual. E como a gente sabe que se o coração ele tem que estar equilibrado para a gente fazer essa ligação com os chakras superiores, faz todo sentido que a gente coloque o quê? Uma coroa, né? Literalmente nessa posição, que a gente coloca esse chapéu, tanto para proteção, para que não se desestabilize essa energia, essa comunhão com os chakras superiores, né? Com o mundo espiritual, e também para a gente ter essa ligação com o nosso mentor, com o nosso guia. Então o chapéu ele tem essa ligação para que a gente converse com nossos mentores de forma direcionada, diretamente no nosso chakra coronário. E essa pena no chapéu também é muito simbólica de Oxóssi, ela vai ter várias representações, por exemplo, a questão dos animais, ela também vai ter a ver com a pena da leveza, né, a pena da sobriedade, né, daquela coisa que é sublime, ela também vai estar falando sobre isso, né, que é os valores de Oxóssi, que a gente tanto fala. Os valores dele são que ele é justo, essa pena tem a ver com a justiça, ela lembra também a pena de Mate, lá na mitologia egípcia. Mate usa aquela pena, tem aquela questão do julgamento, a gente falou que ele se relaciona com a imperatriz, a nossa imperatriz tem a ver com Anubis, ele na nossa carta da imperatriz tem Anubis desenhado aí no vestido dela, né, a sombra de Anubis, e o Anubis faz essa ligação deste mundo terreno com o mundo espiritual. Tem aquele julgamento que se passa lá para Osíris verificar, e aí aquele julgamento de Osíris é o quê? Você coloca uma pena e o coração da pessoa que faleceu, né? A pessoa que faleceu, se a pena pesar menos do que o coração, quer dizer que o coração está pesado. Então, o coração desce, a pessoa não pode ir para aquele mundo dos mortos, ele não vai ter essa chance de conviver ali
com as divindades no mundo dos mortos, né? Que o Osíris está reinando, ele não vai ter esse descanso, aquela paz ali. É nessa simbologia que a gente traz aqui também no próprio chapéu do Oxóssi, essa pena. Essa é a pena dos valores dele, do que ele fez em vida, da leveza dele, o que ele fez em vida, qual a justiça que ele trouxe, né? E aí, quando ele sai aqui na carta do Ábaco da Vida, quando ele sai numa tirada, a gente está falando dessa materialidade, dessa materialidade toda, mas a gente está falando também sobre a obra que ele deixou, não é? Não é a obra dobra a ato? Então, que obra foi deixada aqui? Você agiu com bons valores? Você foi justo? Ou você agiu de forma estranha? É nesse sentido que traz essa pena no chapéu dele, né? A comunicação com o mundo espiritual e a própria conduta dele, os valores em terra. Para finalizar, a gente ainda pode falar aqui que o Oxóssi, como eu disse lá no início, ele é leão e virgem. Então, o leão é simplesmente óbvia a relação, né? O rei da selva, assim como Oxóssi é o rei da mata, o rei da floresta. Ele é o grande caçador ali, é o grande dominador daquele ambiente, daquele local, que é a mata, que é a floresta. E a parte virginiana do Oxóssi é essa que a gente acabou de falar, da prudência dele, dos valores dele, dos valores de justiça, né? Ele é um provedor equânime, ele é um provedor que é justo, que ele olha para as pessoas e fala assim, dar a César o que é de César, não tem isso? Então, essa postura virginiana que tem em Oxóssi também. O rei do pedaço, mas justo e prudente. Bom, era isso, esse foi Oxóssi, o Rei de Ouros. Se você chegou até aqui, eu vou agradecer muito se você der um like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é muito importante pra gente a sua inscrição no canal, o canal tá apenas começando, é muito simbólico que a gente faça esse aprimoramento juntos, né, porque o Ábaco da Vida é um aprimoramento e a gente fazer essa caminhada juntos pode ser enriquecedora tanto pra mim quanto pra vocês. Então, se você puder deixar essa inscrição, esse like, essa curtida, eu vou agradecer muito, muito mesmo. Beleza? Esse foi o episódio número 19 do Ábaco da Vida aí, contando.